Prezados irmãos e irmãs, vivenciando ainda este tempo tão lindo, tão forte da igreja, que é o tempo do Natal, esta festa que se estende por 8 dias, por meio de uma instituição em que a igreja estava muito preocupada naquele tempo. De fato, nós não sabemos a data em que nosso Senhor nasceu. Talvez essa seja a crítica de muitos por aí que não conhecem a fé católica. Mas a igreja, como ela é sábia, como ela é mãe e sempre preocupa com seus filhos, ela institui a festa do nascimento do Senhor no dia 25, para nos recordarmos que o nosso coração precisa estar voltado para Deus. Antigamente os povos festejavam os deuses pagãos, e essa era a preocupação da igreja. Ela então institui o dia 25, o nascimento da encarnação do Verbo, para nos ajudar a fazer a memória desta data tão importante. Desta data tão importante para nós. E a partir da encarnação do Verbo, nós adentramos este grande mistério. Mistério este que nós celebramos especialmente também neste dia, em que lá no Concílio de Éfeso, por volta do ano 431, o concílio então determina o dogma da Theotokos, a Mãe de Deus, que por meio de Maria, Cristo é gerado no seu seio bendito, a tornando de fato uma grande participante da obra da salvação. E por meio de Maria, a nossa humanidade é elevada, porque ela gerou em seu seio o Salvador. E nesta liturgia, no ano de 1968, o Santo Padre, o Papa Paulo VI, fez questão de instituir no dia 1º de janeiro o Dia Mundial da Paz. E é exatamente esta paz que a liturgia nos anuncia neste dia. Especialmente na primeira leitura, tirada dos Números, quando descreve a paz, este rito tão antigo, da qual nós não conhecemos como a bênção de Arão. O Senhor abençoa os filhos de Israel. E por meio desta bênção, nós percebemos o quanto Deus se faz presente na humanidade. E o quanto nós precisamos do seu auxílio. E talvez 3 palavras que vai percorrer ao longo de toda esta liturgia primeiro é o auxílio, depois o perdão e a paz. 3 palavras que definem a liturgia de hoje, especialmente na primeira leitura. E a partir desta primeira leitura, meus queridos irmãos, nós retornamos aos nossos costumes de pedir a bênção aos sacerdotes e principalmente aos nossos pais. E é algo que nós não podemos perder. E a partir da geração dos novos filhos, da criação dos nossos filhos, nós precisamos de fato implantar essa cultura da importância de pedir a bênção. Isso mostra a presença de Deus na nossa vida. E nós estamos deixando de lado este costume. E se Deus, por meio do autor sagrado, nos confia e nos dá o sentido de sua bênção, que possamos nós buscarmos também esta bênção. Na segunda leitura, quando nós ouvimos São Paulo falar aos Gálatas, São Paulo então começa a descrever de fato tudo aquilo que aconteceu lá no princípio. Quando Maria ela é preparada
que por meio de Maria, por meio da encarnação do Verbo, nós somos revestidos novamente desta graça. Por isso agora nós passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. E por fim, o Evangelho vai descrever a imagem de Maria e José e os pastores, a imagem do presépio, uma imagem tão simples de um Deus que quis se revelar por meio de um tão simples o nascimento de uma manjedoura. E lá ele quis de fato se revelar primeiramente aos pastores. Os pastores eram homens simples, pessoas que cuidavam do rebanho. E daí nós já entendemos que Cristo ele vem ao encontro daqueles que mais sofrem, que vem ao encontro dos pobres, para nos dar a libertação, para nos elevar à categoria de fato de sermos chamados filhos e filhas. Que nós possamos aprender nesta liturgia a como começar um novo ano a partir de Cristo. Por isso nós somos chamados a meditar sobre fins de coisas em nossas vidas, coisas que muitas das vezes não acrescentam em nada em nossa trajetória em direção ao céu. Pelo contrário, muitas das vezes são pedras de tropeço, que nós precisamos de fato eliminar, deixar para trás. E ao iniciarmos este novo ano, a partir da celebração da encarnação do Verbo, da qual nós fomos envolvidos, nós somos chamados a iniciar este novo ano em Cristo, e a nossa felicidade e a nossa libertação. Assim como Maria, que observava tudo e guardava em seu coração, que possamos nós também observar os ensinamentos de Cristo, guardar em nosso coração e deixar que estes ensinamentos possam nos moldar, fazendo com que nós possamos nos tornar novas pessoas, renascidos em Cristo Jesus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu